No meio cristão é muito comum a gente presumir que o evangelho é algo basicamente para os não convertidos, né? A gente costuma supor que uma vez que a gente se converteu, a gente não precisa mais ouvir, nem estudar, muito menos entender o evangelho. Agora a gente precisa de material mais avançado, mais profundidade. E é justamente o contrário disso que Paulo vai nos ensinar na carta aos Gálatas. Ele vai dizer que, na verdade, o evangelho é o abecedário da vida cristã. Ele não é apenas a maneira pela qual se entra no reino. Ele é a maneira pela qual se vive na condição de participante do reino de Deus. Ele é a maneira pela qual Jesus transforma as pessoas, as igrejas, as comunidades. É importante entender também, falando um pouco agora sobre o contexto histórico, que a Galácia era uma região e não uma cidade, como as outras cartas na qual Paulo endereçou, né? As outras cartas na Bíblia. Paulo ele fez a sua primeira viagem missionária na companhia de Barnabé, lá para essa região da Galácia do Sul, que seria ali mais ou menos onde fica a Turquia hoje. Lá ele enfrentou diversas lutas, enfim, muita perseguição, ele foi apedrejado, ele foi arrastado pelo chão, mas mesmo assim ele deixou igrejas estabelecidas e, mais do que isso, lideranças consolidadas ali naquela região. Só que quando Paulo retornou dessa viagem missionária, ele descobriu que os membros da seita dos fariseus, eles começaram a descer de Jerusalém dizendo para os crentes gentios que se eles não se circuncidarem, não guardarem a lei de Moisés, eles não poderiam ser salvos. Paulo então escreve essa carta em defesa do evangelho, mostrando o grande risco que a igreja da região da Galácia estava correndo a se tornar uma seita judaica. Então, eles estavam deixando a liberdade e a simplicidade do evangelho, uma fé pura e simples em Jesus, para poder se submeter aos rituais judaicos, como a circuncisão, por exemplo. Então Paulo afirma que abandonar a fé em Cristo como suficiente para a salvação e se submeter aos rituais do judaísmo é a mesma coisa que negar a fé, é a mesma coisa que apostatar, porque isso não é evangelho. Isso é um evangelho estranho, um evangelho falso. Paulo então fala sobre o grande risco que já tinha naquela época e nós temos ainda hoje, das pessoas entrarem para um cristianismo legalista, cheio de regras, cheio de preceitos que escravizam as pessoas a um sistema religioso. Porque por mais que seja cheio de zelo, esse sistema, na verdade, ele só aumenta o jugo sobre as pessoas. Paulo então ensina a doutrina da justificação pela fé para quê? Para mostrar que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão habitando no coração. E não só aqueles que têm o sangue de Abraão correndo nas veias, como são os judeus. Paulo também vai lidar com a questão das obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne, no plural, né, são produzidas pela nossa natureza caída. O fruto do Espírito, no singular, o fruto, é produzido pelo Espírito Santo e inclui vários aspectos do mesmo fruto. E a gente vai se aprofundar quando chegar essa parte aí. Paulo então destaca que a salvação ela não é fruto do que nós fazemos para Deus, mas daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Paulo ensina sobre a necessidade de nós dividirmos as cargas uns dos outros, de nós cuidarmos uns dos outros, de nós sermos generosos com os outros. Mas ele também nos instrui a nós sermos mais firmes em relação a nós mesmos. Por quê? Porque assim a gente vai ter um cristianismo legítimo, uma fé cristã madura, uma doutrina sólida para poder defender. Estudar e meditar de verdade na carta de Paulo aos Gálatas vai te fazer conhecer a liberdade de fato que nós temos em Jesus e ao mesmo tempo a responsabilidade de viver uma vida digna e frutífera. A carta aos Gálatas, ela é, de maneira resumida, uma defesa muito firme do Evangelho. Uma defesa muito firme de que a salvação é resultado daquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus e não do que nós fazemos para Deus. Enfim, eu estou muito feliz de saber que você está aí junto comigo nessa jornada desse devocional em Gálatas. Eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas na sua vida. Se você seguir ali aquilo que a gente falou, você não precisa ir de muito tempo por dia. Acredito que, poxa, às vezes com 30 minutos você vai conseguir ali ter um tempo legal para poder crescer e amadurecer aos poucos em Deus, beleza, irmão? Então deixa seu like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.